Nesse período a gente ouve muita gente dizer que odeia política. As discussões aumentam nas rodas de conversa, na rua, até mesmo nas redes sociais. Isso porque, como se não bastasse o atual momento em que o país está vivendo, esse é um ano eleitoral. E o Tipo Ele de hoje vai conversar sobre como a política interfere na nossa vida. O grande equívoco, meu povo, é achar que a política ela se resume apenas a ações governamentais. Ela está no nosso dia a dia e nas nossas relações pessoais. Segundo o dicionário, a política é sim a arte ou ciência de governar, mas a palavra também tem o significado de cerimônia, cortesia, urbanidade, habilidade no relacionar-se com os outros, tendo em vista a obtenção de resultados desejados. E o que é que nós fazemos todos os dias se não nos relacionar? Em casa, no trabalho, na rua, através das redes sociais. E é justamente para falar sobre política nesse sentido mais amplo da palavra que eu recebo o advogado, ele também é coordenador do curso de Direito da SFIP, André Gomes. André, muito bem-vindo ao Tipo Ele. Eu queria que você já começasse explicando para a gente esse sentido amplo que existe de significados para a política. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar nesse momento aqui, não só conversando com você, Mirvan, mas também tendo a oportunidade de explicar essas noções políticas para toda a sociedade, né? A política ela é um termo extremamente amplo e que muitas vezes é utilizado apenas num sentido eleitoral. A gente só escuta falar em política quando estamos próximos ao processo eleitoral. Mas ela vai muito além disso, né? A arte de fazer política, como antigamente se colocava dentro de um berço greco-romano, né? Se relaciona com questões de decisões, questões de relações humanas. A política nada mais é do que uma arte de se relacionar com o outro, né? E nessa arte de relação com o outro, eu preciso dimensionar qual será a decisão que eu tenho ao me engajar com a outra pessoa, né? Então a política ela se coloca muito mais do que um processo eleitoral e muito mais próxima de uma questão de arte, de uma questão de decisão e de uma questão de junção de interesses nesse momento de relação interpessoal com as outras pessoas. A gente ouve muito falar sobre política econômica ou política assistencialista, políticas públicas. Então, isso dá mais ou menos uma dimensão dessa amplitude. É importante falar nisso, né? As políticas públicas, né, elas são, na verdade, meios de efetivação de uma determinada agenda pública que é colocada dentro de um cenário social. Então, nós temos uma determinada ideia do que queremos fazer dentro da sociedade. Dentro dessa ideia, eu preciso promover uma agenda de construções para o público. E essas construções para o público, elas só serão efetivadas se esse público se relacionar comigo, que criei a agenda. É nesse contexto que surge a criação dessas políticas públicas. E aí, como você muito bem coloca, políticas econômicas, sociais, né, políticas culturais, elas nada mais são do que decisões, frutos de uma agenda pública que determinada autoridade suprema criou para se relacionar melhor com o povo. Até as empresas, por exemplo, seguem uma política própria, né? Uma postura que ela adota. Isso. E quando a gente visualiza isso no ambiente empresarial, é a demonstração de que o termo política é de fato um termo muito amplo, né? Não se dá apenas dentro de espaços públicos, vamos dizer assim, onde se teria uma figura de governante. Porque quando você coloca a ideia de política dentro de um processo eleitoral, eu visualizo tão logo a ideia de governante. Quando eu coloco a política dentro de um contexto de política pública, eu visualizo o governo. Mas quando eu coloco no ambiente empresarial, eu visualizo agentes econômicos privados. E esses agentes econômicos de índole mais privatística, eles assim fomentam a política como uma forma de discussão dos meios, dos instrumentos que ele quer que seja efetivado dentro da sua área de atuação. Então acaba sendo a mesma ideia no contexto amplo.
Vamos lembrar, política como uma questão de relação com outros seres humanos, relações interpessoais, fruto de uma questão de decisões, né? Decisões essas onde eu crio uma determinada agenda. Então, no cenário empresarial acontece a mesma coisa. A agenda criada, ela é dimensionada para as relações daquela empresa, para que aquela empresa com essa agenda e dentro dessas relações consiga efetivar determinadas decisões. É interessante quando você fala a arte de fazer política. Quem se propõe a ser um agente político, ele precisa ter esse realmente, talvez um dom ou vamos dizer assim, um jogo de cintura para poder fazer essas relações, para poder manter isso. Os gregos, por exemplo, que tudo para eles era arte, né? Na visão grega, toda discussão, inclusive religiosa, a arte era a grande ciência deles. E o termo política, quando se coloca como arte, a minha visão é uma visão greco-romana de fato, né? Isso é a demonstração, segundo a arte, que você tem que visualizar a política como um cenário de dimensão de relações pessoais. E nessa dimensão de relações pessoais, eu não necessariamente vou ter pessoas que compactuam sempre com a minha visão. E para conseguir convencer essas outras pessoas de uma outra visão, como você muito bem coloca, eu vou ter que ter um jogo de cintura. Uma argumentação, alguns dribles dentro desse conjunto de lógica e de argumentação que a gente vai colocar. Saber quais argumentos eu vou utilizar, se será um argumento de autoridade, de força, se será um argumento de sentimental, se será um argumento de convencimento, ou seja, eu tenho uma série de argumentações que nada mais serão do que meios que me servirão para construir um drible, no bom sentido, ou para construir o convencimento da outra pessoa sobre o meu raciocínio. André, o que seria um cidadão político, um cidadão talvez politizado? Eu entendo que todo cidadão ele tem a política dentro do seu conjunto. Na verdade, a política ela é um elemento essencial na construção da cidadania e na construção da sociedade, né? Me lembra muito um artigo que eu apresentei um ano atrás em Barcelona, onde eu defendia isso, inclusive na Universidade de Barcelona. A construção do ser cidadão através das atitudes políticas, fazendo uma relação entre esses dois ambientes e dizendo que não existe cidadão apolitizado, ou seja, não existe cidadão sem politização. O que na verdade há, muitas vezes, é uma pseudo-politização desse cidadão, ou seja, uma falsa politização. Em razão de quê? Dos argumentos ou dos convencimentos que são criados para um determinado cidadão, convencimentos esses falsos, ilusórios, né? De uma agenda de decisões falsas e ilusórias, e que faz com que o exercício da cidadania ele não seja feito da melhor forma possível. Então o que acontece não é um cidadão apolitizado, é muito mais um cidadão pseudo-politizado que não consegue exercer a sua cidadania, né? Mas, enfim, se a gente for analisar dentro do nosso contexto, é extremamente necessário essa politização cidadã. Me dói muito, inclusive, Mivan, vou confessar isso a você, me dói muito, por exemplo, quando eu vejo alguém dizer que não gosta de política, né? E não gosta, situando a política sempre como algo próprio do processo eleitoral. A política, como a gente vem registrando aqui, ela é muito mais ampla do que a questão eleitoral, né? E é preciso que nós, cidadãos, que queremos um país bom, que queremos o desenvolvimento em nossa sociedade, inclusive para os nossos filhos, netos, etc. e tal, para os nossos próximos, para os nossos entes queridos, que nós estejamos cada vez mais engajados dentro desse processo político. Não político apenas no processo eleitoral, mas político dentro da garantia dos nossos direitos, da busca daquilo que a gente acredita, das relações com os outros, da construção de uma agenda que eu quero para a minha sociedade. E essa agenda não precisa ser tão longa. Eu não preciso entrar dentro de um governo para que eu construa isso. Eu posso, muitas vezes, dentro do meu ambiente de trabalho, criar essa agenda. Eu posso, dentro da minha casa, criar essa agenda política. Eu posso criar com os meus amigos. Isso é a demonstração de que todos nós somos, no final das contas, cidadãos politizados. Acredito eu que quando o pessoal diz que não gosta de política, que não quer saber, é justamente, talvez, uma mistura de política com o que a gente chama de politicagem, que fazem nesse período eleitoral, né? Que agora que tem um boom até nas redes sociais e tal,
todo mundo começa a falar sobre o assunto, e aí muita gente diz que tem essa rejeição. É verdade, eu concordo absolutamente com você, né? Ao registro desse termo, né, esse neologismo politicagem, como uma questão de quê? De que seria uma política mal feita dentro do processo eleitoral. Então, muitas vezes a gente diz, olha, ali é uma politicagem, é como se fosse uma politicagem malandra, é fruto de uma malandragem, tá? A mistura da política com a malandragem, né? E feita de forma errada. Isso é um grande problema porque aqueles que não entendem a política de modo mais amplo, né, eles visualizam apenas aquele espaço e visualizando apenas aquela posição, decidem se excluir de todo tipo de processo político. Seja o processo político cidadão, de criação de uma agenda com os nossos próximos, seja inclusive o processo político eleitoral. O que é extremamente perigoso. Porque se eu não estou atento a esse processo político eleitoral, Mivan, acontece que os governantes que serão eleitos, que serão inclusive aqueles responsáveis por dirigir a minha sociedade, dirigir a minha vida, ele poderá dirigir isso da maneira mais incorreta possível. Porque se eu estava alheio ao processo e não tomei decisões para que ele pudesse estar próximo e de acordo com as minhas visões, eu vou ter que aceitar aquilo que foi construído, né? E aí é onde surge, de fato, uma sociedade que pode decair e que pode romper com estruturas aí de desenvolvimento que seriam extremamente importantes para ela. A conversa é bacana, a gente volta daqui a pouco para falar com o André. Agora, sobre esse processo eleitoral que está começando agora, a gente vai entender um pouquinho. Volto já. A gente está de volta com o Tipo Ele, recebendo o advogado André Gomes. André, por que esse meio político ele ainda é tão visto, mesmo a gente tendo aí uma presidenta ou presidenta afastada, tendo uma prefeita aqui na cidade de Patos, cargos ocupados por mulheres, né? Mas por que a política ainda é tão vista como um cenário, um ambiente tão masculino? Uma ótima pergunta, Mivan. De fato, é um ambiente onde a construção masculina se dá muito forte, mas que a única razão que eu encontro sobre isso é uma razão histórica. Historicamente, o homem ele é tratado como, isso aí desde sociedades mais antigas, da Idade Antiga, o homem ele é tratado como grande centro de decisão da vida, inclusive da sua família, né? Quantas vezes a gente não escuta dizer ele é o chefe da casa, por exemplo, né? Então, essa noção de que o homem é o centro de decisão da própria casa, que o homem antigamente era só ele que podia assumir cargos públicos, né? Isso em várias outras sociedades, fez com que historicamente a gente fosse construindo um ambiente político muito mais centrado no homem. Porque se a política é a arte de decidir dentro de relações pessoais e o homem sempre foi o centro de decisão, então essa é a causa maior para que o homem historicamente ele fosse colocado dentro desse ambiente. A despeito de a gente precisar de muitas mulheres nesse ambiente, né? Eu defendo isso, acho que a mulher tem uma sensibilidade maior, acho que a mulher ela consegue ter, inclusive, o apreço maior por questões sociais, ela consegue visualizar, inclusive, detalhes que muitas vezes passam despercebidos a nós, isso é uma crítica, inclusive, a nós, né? Mas que é importantíssimo que a mulher ela consiga também enveredar por esses outros espaços. Tá dentro da legislação, alguma coisa assim, esse percentual de mulheres que precisa ter nos partidos, foi necessário transformar isso em lei para que É verdade, há uma disposição, né, legislativa que regulamenta o percentual aí de mulheres que é necessário ter. Mínimo de 10%, né? Mas é um percentual que existe como uma forma de, mesmo que seja pela lei, e a lei aqui você entenda como um instrumento coercitivo, imperativo, de obrigatoriedade para que se cumpra determinada... A mulher precisa estar lá, né? Agora, você veja a que ponto chegamos. A gente precisou de uma lei, de um instrumento de autoridade, para que a gente conseguisse fazer cumprir a participação da mulher. O ideal não é esse. O ideal era que essa participação ela fosse colocada do modo mais natural possível, dentro de um contexto de ética social, né, de representatividade social. Mas eu só consegui trazer essa representatividade através da lei. Às vezes é necessário.
Às vezes o direito ele entra dentro do mundo social como uma forma de coercitivamente, obrigatoriamente, eu fazer valer algumas disposições que são extremamente necessárias à minha sociedade, mas que essa sociedade ainda não acordou para elas. Ano de eleição e esse processo eleitoral agora de 2016, ele vem com várias mudanças, né? A começar pelo período de campanha eleitoral, que foi reduzido pela metade. É verdade, Mivan. Na verdade, surgiu uma mini-reforma eleitoral, né? Essa mini-reforma eleitoral ela é fruto de uma série de provocações da própria sociedade, né? E dentro dessa reforma, por exemplo, um dos pontos que, como você coloca, foi a redução pela metade da questão da programação eleitoral, né? Então você só pode, campanha eleitoral, minto, você só pode fazer campanha eleitoral, por exemplo, agora nessas eleições, a partir de 16 de agosto. Né? Então eu tenho 45 dias, caso seja candidato, ou caso fosse que não serei, mas teria 45 dias para fazer minha campanha para a população, porque é importante também dizer, além da campanha para a população, existe uma campanha intrapartidária. A campanha intrapartidária é uma campanha para discussão de quem será o candidato daquele partido ao posto majoritário de prefeito, no caso dessas eleições municipais, ou ao posto mirim de vereador. Né? Depois dessa campanha intrapartidária, escolhido na convenção quem será o candidato, ele terá 45 dias para propaganda eleitoral, no caso do primeiro turno. No caso do segundo turno, isso é menor, porque as eleições ocorrem no primeiro turno, dia 2 de outubro. Então, essa campanha ela só vai começar dia 3 de outubro e vai até o último domingo de outubro. André, o que caracterizaria uma campanha antecipada que pode chegar a punir? Há uma série de condutas, se a gente fosse em termos práticos, que poderia caracterizar isso. Né? Eu poderia exemplificar como uma entrevista como essa. Suponha que eu fosse candidato e aqui eu registrasse para você o meu interesse de gerir a coisa pública de Patos ou de qualquer outra região. Imagine um cartaz onde eu coloque eu, André Gomes Souza Alves, sou candidato. Imagine uma charge que eu fizesse nesse sentido. Né? Então, existe uma série de materiais que vão desde materiais gráficos impressos até materiais de divulgação, até inclusive questões que podem parar na rede social. Né? Uma campanha antecipada, hoje em dia é preciso que diga isso, o Tribunal Superior Eleitoral está com um olhar muito dedicado a essas questões das redes sociais, porque hoje se agiganta demais a divulgação sobre isso. E inclusive nelas a gente pode visualizar campanhas antecipadas, inclusive através de enquetes. Tem uma série de julgados aí, de jurisprudências que demonstram pessoas que foram penalizadas por assim fazer essas enquetes. Então isso seriam situações de campanhas antecipadas, o que não pode ocorrer até o dia 15, e mesmo que seja depois do dia 16 de agosto, tem que ocorrer pelos próprios candidatos, até se houver um julgamento do tribunal, a decisão pela nova reforma eleitoral é de que isso não penalize o partido, há de se penalizar apenas o candidato. Você falou em rede social, aí eu pedi a uns amigos jornalistas que mandassem umas perguntas para a gente, para o André responder, e as maiores dúvidas estão justamente nessas questões de comportamento na rede, vamos dizer assim. Vamos ver os vídeos. Olá, como vai? Eu sou a Silene Candeia, jornalista. Gostaria de cumprimentar a todos que estão participando. Como deve ser o comportamento dos pré-candidatos agora neste período de pré-campanha relacionado às mídias sociais e também à mídia como um todo, à imprensa? Obrigada. A minha dúvida é com relação às campanhas que os candidatos fazem nas redes sociais no período eleitoral. Existe alguma restrição, uma fiscalização? O que pode e o que não pode? Então, André, o que é que pode e o que é que não pode? É uma pergunta extremamente instigante, uma pergunta que todo mundo faz. Para mim, não vou falar como professor, vou falar como advogado, né? Como advogado, assessor jurídico, inclusive, nessa área. Os candidatos, eles podem publicizar seus materiais, eles podem fazer entrevistas também, eles podem discutir, mas desde que isso seja amparado, obviamente, por uma legislação toda, e que é uma legislação que vai desde a Constituição Federal ao Código Eleitoral e uma série de outras normas dos tribunais superiores, do Tribunal Superior Eleitoral. Então, por exemplo,
Aqui a gente vai por exemplos porque é muita coisa. Por exemplo, o candidato ele pode divulgar o seu material publicitário, pode, mas ele vai ter que seguir alguns padrões. Há um tamanho para o material. Há um tamanho, inclusive, agora para aqueles que você coloca adesivos em carro. Tudo aqui tem que ser bem feito, padronizado. Há, por exemplo, o material agora ele não pode ter mais aquelas figurinhas decorativas. Então, antigamente, o que a gente visualizava? Eu vou criar uma charge do candidato X. E criava a charge, o bonequinho do candidato e colocava aquele bonequinho. Então, não pode mais ser assim. O material publicitário do candidato ele tem que ser o mais transparente possível, para que, olhando aquele material, eu identifique o candidato da forma como ele é. E não através de uma imagem que eu acho bonita, né? Então, tem a questão de divulgação do material publicitário em algumas paredes, enfim, tudo isso tem um regramento, um tabelamento, uma padronização para isso. A questão das entrevistas, dos debates, eles podem ir, mas desde que eles, dentro dessas entrevistas e debates, exista uma autorização também eleitoral para que assim eles o façam e seja dada a oportunidade a todos os outros. Então vamos supor que aqui a TV Sol fosse fazer um debate, né? E nesse debate que ela for fazer, ela vai precisar, nesse caso, chamar todos os outros candidatos, inclusive aqueles que porventura estejam numa pesquisa eleitoral com uma conotação menor de votos, vamos supor, nesse sentido, ou eventualmente estejam, tem que chamar todos porque o processo eleitoral ele é um processo dialógico. Então eu tenho que dar a oportunidade de diálogo entre todos os candidatos, já que se assim não for, a população se sentirá deficitária nisso, né? Então eles podem fazer uma série de coisas para convencer a população, já que a política é uma arte também de convencimento, para convencer a população de que eles são os melhores. Mas esse convencimento ele tem que ser feito dentro de uma padronização que é criada pela legislação eleitoral. É mais ou menos isso que a Luanja quer saber. Olha aí. Olá, amigos do Tipo Ele. Minha dúvida é baseada em jornalismo online, né? Se eu publicar um determinado conteúdo de um pré-candidato, necessariamente eu tenho que publicar de todos os outros, de todos eles? Sobre essa pergunta, ela tem muita relação com aquilo que eu tinha falado ainda há pouco. O processo eleitoral ele é dialógico. Então, o que a televisão, a rádio e qualquer outro ambiente de publicização tem que fazer, né, na comunicação é oportunizar para cada um o seu direito de se expressar. Então, se eu faço, de repente, produzo um material de um candidato e essa produção desse material, que é de um candidato, enfim, tem uma conotação político-partidária para, inclusive, influenciar o processo decisório eleitoral de daqui a pouco, é preciso que eu faça o mesmo com o outro, né? Porque isso é inclusive quase uma ideia nesse caso de que eu estou agindo só por um lado. Consegue me compreender? Favorecendo determinado candidato. Justamente. Então eu preciso oportunizar a outra pessoa. Há situações onde eu poderia ter, vamos supor essa pergunta, apenas um candidato fala, se de repente você escuta falar que aquele candidato ele foi envolvido num processo X, a televisão ela pode escutar só ele, porque ali a direção é só para ele, sabe? Então, as situações que poderiam ser assim, mas se eu for fazer um programa, uma produção de uma matéria onde eu queira saber o perfil do candidato X, o que ele faz, o que é que ele propõe, eu tenho que fazer o mesmo para o outro candidato. Inclusive sob o risco de ser penalizado, no caso o veículo de comunicação, o site, a TV, a rádio. Com certeza, com certeza. E é um risco muito grande, porque, veja só, você faz essa entrevista comigo, meu irmão, e nessa entrevista você tem controle sobre a tua pergunta, mas você não tem controle sobre a minha resposta. Então, o risco é muito grande para o sistema de comunicação, porque ele não consegue ter esse sustento da resposta que é dado pela outra pessoa, né? Então, sempre é o ideal que se faça, é que se faça com ambos, ou os 3, ou os 4, ou os 5, ou seja, todos aqueles que estão envolvidos dentro do processo eleitoral, para que a televisão não corra o risco de ser penalizada, junto, obviamente, com o candidato. André, a gente conhece justamente por estar próximo a nós, né, o prefeito e o vereador, mas quais são as funções pontuais de cada um?
No Brasil nós temos 3 poderes, segundo uma teoria de Montesquieu. Nós temos 3 poderes que se colocam como poderes harmônicos e independentes. Poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Vamos excluir, por enquanto, o poder judiciário. Embora você perceba, todos os atos do executivo e do legislativo, eles são fiscalizados pelo judiciário, que tem a obrigação, de uma vez que esses atos não sejam tão bons, ele regulá-los. Ou mesmo que eles ainda não tenham acontecido, como no processo eleitoral como esse, ditar normas para que os atos ocorram da melhor maneira possível. Mas excluindo esse poder aqui, nós temos o executivo e o legislativo, que são independentes também, mas são harmônicos entre si. Então eles precisam ter uma relação próxima. O legislativo ele tem como função primordial, como o próprio nome diz, legislar. E legislar nada mais é do que criar normas, criar leis, né? Criar, enfim, normas jurídicas que façam com que cheguem à sociedade de uma forma a criar um padrão de conduta de desenvolvimento nessa sociedade. Então a função do legislador é observar o cenário social, observando ele, verificar o que ele pode construir para esse cenário social e verificando essa possibilidade de construção, criar aquela agenda pública que nós falamos, né? E nessa agenda pública ele legislar, para legislando, ele colocar isso em pauta dentro da sociedade. O executivo, ele é o executor. Então ele é quem vai dar efetividade a essas políticas que o legislativo ele está criando. É tanto que uma série de projetos, por exemplo, no âmbito municipal, os projetos de lei, que um prefeito ele decida criar, o que ele observa na sociedade e decide fazer, né, ele precisa passar para o legislativo. Assim como o legislativo ele só consegue sancionar uma série de legislações com a sanção do prefeito, né? Então, o executivo ele tem a função de, não é de criar normas, é de executar as normas que estão aí. Então, ele vai criar também uma agenda pública, então é política também, né? Cria uma agenda pública do que ele acha que é o ideal para a sua sociedade, vai buscar essa agenda pública em outros órgãos, convênios, enfim, com outros poderes instituídos, né? Vai buscar, enfim, fazer parcerias, enfim, executar uma política, uma agenda pública para a sociedade. E o legislativo não tem a função de executar, tem a função de criar as políticas através de uma legislação, dando efetividade à agenda pública. André, deixei a pergunta de Mário Frado para o final porque ela é, vamos dizer, mais abrangente e é mais situada a esse momento político que a gente vive hoje. Doutor André, o momento atual é de uma grande crise política no país. O que é preciso ser feito para mudar essa conjuntura, na sua opinião? Pois é. E a situação do Brasil? Bem, Ivan, eu devo confessar que muitos já me fizeram essa pergunta, né? E eu sempre tento sair pela tangente nessa pergunta. Não porque eu não gosto de expressar minha opinião, mas porque é uma opinião que, evidentemente, ela se relaciona com o que eu considero intimamente, o que eu considero bom para o nosso país, né? Mas, enfim, a vocês eu vou responder e vou dizer tudo o que eu acho. Eu acho que nós estamos vivenciando uma desestruturação, em alguns contextos, do nosso sistema democrático. Nós temos um sistema democrático muito novo. Ele foi construído em 1988, ou seja, é quase a minha idade, para confessar a vocês, né? Então é algo extremamente recente e que já passou por uma série de crises políticas. A primeira crise política com Collor, uma outra crise política para a instituição da reeleição ou não, uma outra crise política que se coloca agora dentro de um processo como esse de impeachment, né? Então, a primeira ideia que nós temos, sem aqui dizer que se é certo ou errado o impeachment, porque essa não é a minha função, até porque eu não analisei o processo, né? Mas sem colocar dessa forma, a primeira ideia que me chega há uma desestruturação do regime democrático. Só o tempo vai dizer se isso foi bom ou se isso foi ruim. Só quem analisou o processo tem a responsabilidade para dizer se foi certo ou se foi errado. O que eu costumo dizer no meu dia a dia é que nós temos decisões fáceis e decisões certas. Sempre é preciso ir pelas certas, por mais que essas decisões sejam as mais difíceis possíveis. Se essa foi uma decisão certa, mesmo com essa desestruturação do regime democrático, tá bom. Mas se não foi, é uma penalidade muito grande para o nosso país e para a nossa sociedade, sabe? Porque
há uma construção que tem que ser feita de forma muito escorreita, há um diálogo que tem que ser muito bem construído entre esses poderes e entre a comunidade, né? E um processo como esse ele é capaz de, evidentemente, né, deixar escancarado uma série de situações que precisavam ainda de um desenvolvimento. É bom em que sentido? É bom porque a sociedade ela começa a tomar mais de conta do poder público, né? A própria Constituição Federal, no seu artigo 1º, diz: todo poder emana do povo. Então o povo tem que tomar conta do poder que é dele, né? E parece, durante um tempo, que esse povo deixou o poder ser absorvido apenas por quem lhe representava. O poder é meu. Os que estão lá são apenas meus representantes. Então eu, povo, tenho que cobrar deles. E de todo esse processo que eu vejo de bom é isso. É que o povo se tornou mais protagonista de tudo. E ele quer tomar de conta da sua casa. Ele quer fazer valer o desenvolvimento do seu lar e daqueles que estão próximos dele. Tá? Tomara que isso se perpetue. Tomara que esse povo tome essa consciência de modo efetivo, né, para que a gente consiga construir cada vez mais um ambiente propício ao nosso desenvolvimento e das gerações futuras. Respondido. Obrigado. Então, eu que agradeço, André, por participar aqui dessa conversa com a gente sobre política. A gente espera que tenha contribuído para esse momento que a gente está passando e vai passar eleitoral aí, para que a gente crie um juizinho a mais, né, e possa saber avaliar e saber tomar as decisões corretas. Valeu para todo mundo que participou, muito obrigado aí por ter acompanhado. A gente volta na próxima semana com mais um Tipo Ele. Valeu! Dip 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 dip.